sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa semanal aqui no canal do Zona Curva para falar sobre política internacional. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política russa. Eu já estou aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, a começar pelas eleições na Venezuela, que ainda são um evento que não teve um fim de fato. Nesse último final de semana, a Venezuela passou por eleições presidenciais, nas quais o atual presidente Nicolás Maduro foi dito vencedor. Portanto, ele tem o direito, a princípio, de ficar mais 6 anos no poder. Ele já está no poder há bastante tempo na Venezuela, substituindo o antigo presidente Hugo Chávez, que deu início a um processo de cada vez mais caminhada à esquerda no país e também um isolamento internacional cada vez maior por conta das suas decisões e das suas políticas. E agora, Nicolás Maduro, portanto, permanece no poder, segundo os órgãos eleitorais do país, que declararam que ele de fato venceu as eleições. Mas o que a comunidade internacional vem dizendo nesses últimos dias é que o processo eleitoral na Venezuela não foi transparente e, portanto, não é possível ter confiança nessa declaração de vitória de Nicolás Maduro. Além da falta de transparência no processo de apuração dos votos, também foram registrados casos de intimidação e outras irregularidades nos pontos de votação, além de um conjunto de manifestações populares que se alastrou pelo país nos últimos dias, inclusive confrontos com policiais e membros do exército, fazendo com que a violência interna na Venezuela aumentasse a cada dia. A oposição, a princípio, passou por um momento em que ela tinha algum tipo de esperança de mudança em relação ao processo político venezuelano. Edmundo González, que é o principal candidato da oposição, um ex-diplomata do país, estava confiante de que a sua vitória seria registrada, apoiado por Marina Corrina, que foi inclusive uma das principais candidatas, mas foi impedida de concorrer a estas eleições por um conjunto de questões políticas internas que perseguem justamente a oposição ao Nicolás Maduro. Então, atualmente, nós ainda não sabemos qual foi de fato o resultado dessas votações. As primeiras pesquisas que saíram no país mostraram vitória do Edmundo González. Logo depois, quando 80% das urnas teriam sido apuradas, Maduro foi indicado como vencedor com 51% dos votos. E agora, a Marina Corrina também disse que o partido deles recebeu mais de 70% dos votos válidos no país. Portanto, não é possível saber qual de fato foi o resultado nessas eleições. Em um discurso na televisão, Nicolás Maduro disse que a sua vitória era um sinal de triunfo da paz, da igualdade e da estabilidade no país, e negou qualquer tipo de fraude no processo eleitoral. Mas a Maria Corina disse que sim, houve fraude nessas eleições, que o mundo inteiro sabe disso e que o seu partido é o único de fato comprometido em restaurar a democracia na Venezuela. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que tinha preocupações com a situação atual na Venezuela, já que possivelmente as eleições presidenciais não estavam refletindo a vontade, de fato, do povo venezuelano. Vários países, inclusive os Estados Unidos, ainda não acataram o resultado divulgado pelo governo Maduro, ainda não de fato parabenizaram o novo presidente e também não reconheceram a vitória dele. E isso causou um conjunto de discussões diplomáticas, inclusive com a expulsão de vários dos diplomatas de vários países do mundo da Venezuela, e também a retirada voluntária de outros países que decidiram cortar relações temporariamente com a Venezuela, mostrando que atualmente o país se encontra em uma crise diplomática devido a estas acusações de fraude.
o governo brasileiro permaneceu ainda em cima do muro. O governo está um pouco dividido por conta justamente de um histórico do presidente Lula de apoiar o Nicolás Maduro, mas até o momento ele não se pronunciou sobre essa vitória. O Partido dos Trabalhadores já reconheceu a vitória de Maduro, mas até o momento o presidente Lula ainda não falou sobre o assunto. Uma das principais evidências de que teria havido algum tipo de fraude nessas eleições é devido ao sistema de contagem de votos da Venezuela. É um sistema duplo. Existe uma contagem que é feita de forma digital, que é controlada atualmente pelo governo Maduro, e existe uma contagem de votos impressos, que normalmente é uma forma de confirmar os resultados dados pela contagem digital. Mas, nas eleições desse ano, nem todos os pontos de votação entregaram os resultados impressos, fazendo com que a oposição não pudesse, de fato, confirmar a contagem dos votos divulgados pela contagem digital realizada pelo governo. Além disso, nós, portanto, não tivemos a participação da oposição nesses processos de contagem, fazendo com que seja um processo menos transparente. E uma série de observadores internacionais que tinham sido convidados para participar dos processos e garantir a sua legitimidade foram expulsos do país. Inclusive, lideranças da Europa que foram convidadas, mas o governo Maduro, em cima da hora, decidiu retirar estes convites, fazendo com que nós não tivéssemos, além de tudo, a presença de observadores internacionais. Até o momento, alguns países já reconheceram a vitória de Maduro e disseram estar ao lado do governo venezuelano. Um dos primeiros foi o presidente russo Vladimir Putin, que parabenizou Maduro, mas também tivemos este reconhecimento vindo de Cuba e do Irã. E, além disso, do governo chinês, que disse que está disposto a estreitar as relações com a Venezuela. Os Estados Unidos, por outro lado, não descartaram a possibilidade de aplicar uma nova rodada de sanções contra a Venezuela, justamente por algum tipo de barragem à democracia no país. Se de fato o presidente Nicolás Maduro vai continuar no poder, a gente ainda não sabe, mas o que nós temos observado é a crescente tensão interna no país, na medida em que as manifestações populares vão se tornando mais violentas, e a gente tem cada vez mais questionamentos da oposição frente a estes resultados pouco transparentes das eleições na Venezuela. Além da América Latina, o Oriente Médio também foi um foco de grandes tensões nos últimos dias, principalmente quando a gente fala no contexto da guerra entre Israel e o Hamas, que já está em contexto desde o final do ano passado. Nesses últimos dias, um foguete vindo do Líbano atingiu as colinas de Golã, uma região controlada por Israel, e matou 12 crianças e adolescentes que estavam em um campo de futebol da região. Essa é uma região de maioria árabe muçulmana, mas é atualmente sob controle do governo israelense. O governo de Israel vem pressionando bastante por uma resposta mais dura sobre o ocorrido. E no domingo à noite, o gabinete de guerra deu o aval para que Israel fizesse uma resposta direta e aumentasse as tensões de guerra contra o Líbano, que agora se vê pedindo internacionalmente por apoio para impedir uma escalada de um conflito e uma guerra generalizada. Vários países já se pronunciaram sobre o ocorrido, tentando diminuir um pouco as tensões entre o Líbano e Israel, dizendo que é possível resolver o ocorrido de forma diplomática. Mas como prevenção, vários países já cortaram voos que iriam para o Líbano e também retiraram alguns dos seus cidadãos da região. Atualmente nós não sabemos exatamente qual será a próxima resposta de Israel, mas o que sabemos é que o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu uma resposta dura, justamente tentando proteger a população, que curiosamente não quer que ele responda ao que aconteceu. Inclusive, quando ele foi até as colinas de Golã fazer o seu pronunciamento oficial,
Várias pessoas que vivem nesta região, que de novo são de maioria árabe muçulmana, criticaram a sua presença ali e pediram para o fim da escalada do conflito. O Hezbollah, que é um grupo terrorista localizado no Líbano e que tem tensões constantes com o governo israelense, negou qualquer tipo de envolvimento neste ataque que matou crianças e adolescentes. Mas até o momento, tanto Israel quanto os Estados Unidos culparam o grupo pelo ocorrido. São pelo menos 10 meses de tensões e ameaças entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Mas agora este conflito pode se estender para todo o país vizinho e envolver o Líbano. Mas o governo libanês já se pronunciou sobre o ocorrido, dizendo que não quer uma guerra e pede que Israel não eleve as tensões entre os países, mesmo que isso tenha envolvido o grupo terrorista localizado no seu território. As colinas de Golã são uma região muito estratégica para Israel. Foram anexadas pelo país depois da sua vitória na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e conferem ao governo israelense uma vantagem contra dois países vizinhos que são seus inimigos, a Síria e o Líbano. Portanto, é uma região de bastante interesse do governo israelense e por isso essa mobilização tão grande em relação a este ataque. Acima de tudo isso, nós tivemos ainda um outro tensionamento na região do Oriente Médio, dessa vez envolvendo a Turquia, já que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez uma ameaça que preocupou o sistema internacional, já que ele disse que a Turquia poderia considerar invadir o Estado de Israel militarmente para impedir os seus avanços na região, já que o que estava sendo feito contra o povo palestino era absolutamente inaceitável. Então, nós também tivemos agora cada vez mais países se envolvendo em um conflito que começou de forma pontual no Oriente Médio, mas que cada vez mais vem se espalhando e possivelmente pode se tornar um conflito regional. E para finalizar o nosso vídeo, a gente vai falar sobre a Rússia, que está em processo de aprovação de uma lei contra organizações indesejáveis. Os deputados da Duma aprovaram uma emenda a uma lei que já existe, justamente visando essas organizações indesejáveis, e essa emenda ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Federal e da assinatura do presidente Vladimir Putin. Mas, se aprovada, isso vai dificultar bastante a existência de críticos e opositores do Kremlin dentro da Rússia. Segundo os russos, são consideradas indesejáveis quaisquer organizações que imponham ameaças contra as fundações da ordem constitucional, da defesa e da segurança do Estado russo. E essa lei serve para impedir que essas organizações que ganham essa classificação de indesejáveis façam transações financeiras, estabeleçam entidades legais dentro do país, implementem programas e disseminem materiais informativos, basicamente impedindo a sua existência dentro da Rússia. Até agora, essa lei era aplicada apenas para organizações não governamentais. Mas, se caso essa emenda de fato for aprovada pelo governo russo, qualquer organização estrangeira pode ser considerada como indesejável, tendo todas as suas atividades dentro da Rússia muito dificultadas. Além disso, qualquer forma de colaboração com organizações que recebem este título de indesejáveis vai também ser considerado um ato criminoso na Rússia, com até 4 anos de prisão ou pagamento de multa, fazendo com que, de novo, menos pessoas tenham incentivos para trabalhar e ser afiliados de empresas estrangeiras que possam receber este título de indesejáveis. E segundo analistas, a lei é vaga de forma proposital, permitindo que o Kremlin enquadre qualquer empresa que seja crítica a ele dentro desta lei, impedindo a sua atuação no país. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas e também sugestões de temas para a próxima semana, comentem aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.